brasileira, longe vai temor servir, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou contar para vocês uma historinha bem interessante. Ela é bem antiga, ó, muito antes do papai, da mamãe, do vovô, da vovó existir. Essa história aconteceu. Essa história, ela fala sobre a independência do Brasil, que começou lá nas histórias dos reis de Portugal. E para que vocês possam entender melhor, eu vou trazer para vocês essa historinha ilustrada na lata, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Era uma vez um príncipe chamado Pedro. Pedro, ele era na verdade o príncipe regente de Portugal. Pedro adorava viver no Brasil. Seu pai, D. João VI, queria que ele voltasse para Portugal para morar, mas Pedro não queria. Por isso, ele disse: "Isso não está certo. Eu não quero, nós precisamos fazer com que o Brasil fique dependente de Portugal." Aí Pedro começou a viajar pelo Brasil para conhecer outros lugares. E desse modo, Pedro conheceu vários amigos que estavam dispostos a ajudá-lo. Enquanto Pedro viajava, a sua esposa Leopoldina, ela se juntou com alguns amigos e, como ela é bastante esperta, ela resolveu ajudar Pedro. Aí ela se reuniu com o Conselho do Estado e eles assinaram uma carta. Essa carta tinha como se fosse a declaração, uma declaração da independência que garantia que o Brasil não fosse mais dependente de Portugal. Aí o que acontece? Maria Leopoldina entregou a carta a um mensageiro que mandou entregar a Pedro. Entregue essa carta para Pedro, para que ele possa ficar ciente do que está acontecendo. Enquanto isso, o pai de Pedro também mandou uma carta, dizendo para Pedro para que ele fosse destituído do seu cargo e que ele voltasse para Portugal. Pedro de Alcântara, você não possui mais poderes no Brasil. Volte imediatamente para Portugal. Volte imediatamente. Pedro leu as duas cartas e decidiu. E chegado o momento, não observemos mais que Portugal mande da gente. Então, às margens do rio Ipiranga, Pedro decretou, pegou sua espada e gritou: "Independência ou morte!" E a partir desse dia, o Brasil ficou livre de Portugal e tornou-se um país independente, onde pôde viver com as suas terras, as suas riquezas, a sua natureza, todos como propriedade do Brasil. Ficamos livres de Portugal. Por esse motivo, dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência. E esse hino que vocês estão ouvindo, tantarã, param, pam, pam, pam. Ou morrer pelo Brasil, ou ficar na pátria livre, ou morrer pelo Brasil.